Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar aqui mais uma aulinha de geografia para a gente ser feliz, né? A temperatura mais amena hoje, uma chuvinha à noite, pelo menos no meu bairro só veio chover essa noite. Esses outros dias aí só ameaça, mormaço, temperatura elevada. E, felizmente, agora caiu um pouquinho da água para tornar a temperatura, o tempo, né, um pouco mais úmido. Como é que vocês estão? Esvaziaram o saco com a semana do saco cheio? Por mais que a gente estude é complicado, né, pessoal? Hoje nós temos duas aulas. Nessa primeira aula eu vou encerrar aquele assunto nosso sobre meio ambiente. E na segunda aula a gente vai começar no que seria o último assunto da nossa parte, né, que é a agricultura, espaço rural, antes de... que estava previsto praticamente para a data do Enem. O primeiro Enem, né, que seria mês que vem, por volta do dia 7, 8, se não me engano. Então, a gente já estaria acabando com... Então, a gente vai continuar, a gente vai falar um pouco sobre agricultura na segunda aula de hoje, mas ainda estou preso naquele assunto meio ambiente. Tem que ver meio ambiente de forma bem detalhada, porque meio ambiente é assunto que é importantíssimo para o vestibular e para Enem. Não tem prova de vestibular e Enem sem meio ambiente. Lembrando que nós estamos falando de geopolítica ambiental. E como nós estamos falando de geopolítica ambiental, o professor Bispo me disse que já falou sobre os tipos de poluição com vocês, né? Smog, aquecimento global, efeito estufa, ilhas de carbono, poluição da água, poluição dos solos, poluição do mar. Então, qualquer coisa que esteja faltando nessa questão ambiental, vocês me avisem, por favor. Porque, segundo o bispo, ele já iniciou esse assunto com vocês, ele deu esse assunto mesclado com população, urbanização, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui. Vamos começar nossa aula hoje. Deixa eu pegar o seu caderno, a gente vai fazer algumas anotações aí. Seu caderno, sua caneta. Deixa eu ver aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês já a minha telinha. A tela é aquela que eu já mandei. Lembra que eu mandei para vocês? Mandei tudo que o canal Magel tem de meio ambiente. Nós temos várias aulas sobre meio ambiente. Teoria de Gaia, Estocolmo 72, Eco 92, Rio mais 12, inclusive é isso que nós vamos falar aqui hoje. Né? A gente tem a questão ambiental das cidades, tem um monte de material. Eu mandei no grupo de vocês, quem não está no grupo, mandei na última aula. Quem não está naquele grupo, é só entrar naquele grupo que você vai pegar esses endereços para quem quiser dar uma aprofundada e entender um pouco mais sobre questão ambiental. Meio ambiente, vocês já devem falar, já estão tendo aula com a Olívia também, e com outros professores de biologia.
Meio ambiente é um assunto que é cobrado em geografia, é cobrado em biologia, é cobrado em física e é cobrado muito em química. A questão ambiental é cobrada muito em química. Por isso, eu preciso que vocês estejam muito bem antenados com o meio ambiente, né? Geografia, a parte que mais cai de geografia é essa geopolítica ambiental e alguns tipos de poluição, somente isso. Mas aí a biologia profunda, a química profunda, através da formação dos gases, como ocorre a poluição, e isso e aquilo outro. Então, meio ambiente é de vital importância para você que está fazendo essa prova do Enem e você também que está fazendo essa prova de qualquer vestibular que você queira fazer. Então, não existe prova de universidade sem questão ambiental. Ela pode ser mais ou ela pode ser menos exigente, né? Então, vamos aqui, ó. A geopolítica ambiental. Nós já falamos sobre essa aula aqui, nós estamos no final dessa aula. Nós já falamos que meio ambiente é um conjunto de elementos químicos, físicos e biológicos que compõem o habitat de alguma espécie. E já falamos que poluição é a deteriorização dos elementos que compõem o meio ambiente e é uma atividade antrópica. Não existe poluição natural. Toda poluição é provocada pela ação do homem sobre o espaço, que da necessidade de construir o espaço de acordo com seu interesse, ele muda o espaço natural e constrói o espaço geográfico. E na maior parte das vezes, numa sociedade capitalista, como você está vendo a charge aí, ó, nesta sociedade capitalista, o espaço geográfico ele é produzido em função do lucro. Por isso, a gente vai ver que a poluição ela se transforma num problema mundial a partir do momento em que a gente vai ter o início do sistema capitalista de produção, que ele surge lá no final do século XIV, início do século XV. No final do século XV, né, ele começa no final do século XIV, ele começa a se expandir pelo mundo, né? Então, lá no século XV e século XVI, a gente vai ter as grandes navegações. As grandes navegações dão início ao processo globalizado. Mas ali o homem transformava a natureza, mas não era dessa forma tão acelerada que a gente tem hoje. A poluição, ela deixa de ser um problema local para se transformar num problema mundial a partir do advento da Revolução Industrial do século XVIII. A partir do momento em que a gente começa a usar máquinas que potencializam o trabalho humano. As máquinas vão transformar o espaço numa velocidade que vai chegar a um ponto que a natureza não consegue se renovar. A medida dessa velocidade que a natureza não consegue renovar é chamado de pegada ecológica. Quem quiser anotar aí o que é pegada ecológica. Pegada ecológica. Pegada ecológica é a disponibilidade de recursos naturais que a humanidade
poderia consumir durante o ano para manter um equilíbrio natural. Então, pegada ecológica é a disponibilidade de recursos naturais que a humanidade poderia consumir durante um ano e manter os recursos naturais. No ano de 2019, a pegada ecológica se encerrou em 27 de julho. Ou seja, no dia 27 de julho de 2019, a humanidade consumiu tudo que ela poderia consumir durante um ano. O restante do ano já foi consumido em excesso. Cada ano que passa, a pegada ecológica está diminuindo. Quando a gente começou a medir, ela estava por volta do dia 20 de novembro. Então, cada década que vem passando, a pegada ecológica está diminuindo mais. Neste ano, ela aumentou um pouco por causa da crise econômica gerada pelo Covid, por causa do menor consumo de energia, sobretudo combustíveis fósseis, como o petróleo, por causa da diminuição do mercado consumidor, por causa da crise econômica mundial provocada pelo Covid. Então, este ano, o ano de 2020, a pegada ecológica mudou para o dia 7 de agosto. Então, de 20 de julho, passamos para o dia 7 de agosto, nesse período de paralisação. Então, mas mesmo assim, a gente tem quase o agosto inteiro, setembro, outubro, novembro e dezembro, consumindo em extra, consumindo o que a gente já esgotamos, o que a gente poderia consumir. Então, preste atenção que esse termo é muito cobrado em Enem e em vestibulares. Pegada ecológica. O nome pegada porque significa as marcas que o homem deixa no espaço natural. Então, quanto menor for essa pegada ecológica, né? Aí nesse caso aí, o que significa? Tem que pensar na razão inversa. Menor pegada ecológica significa menos marca no meio ambiente. Então, quando eu falo de pegada ecológica pequena, significa pequenas alterações no meio ambiente. Pegada ecológica grande, grandes alterações no meio ambiente. Então, é assim que funciona esse termo de pegada ecológica. Essas conferências nós já falamos sobre todas elas, nós já falamos sobre o Clube de Roma, que deu origem a Estocolmo 72, vimos como era a linha de pensamento nos anos 70, tinha um lado, típica Guerra Fria mesmo, o mundo bem bipolar. De um lado, os que queriam consumir o meio ambiente e enriquecer, eram chamados utilitaristas, lembrando que no governo militar, o Brasil usou muito disso, né, no milagre econômico, e hoje é a linha de pensamento que existe no atual governo. Quando se fala de questão ambiental, o atual governo diz que ele está preocupado com o meio ambiente, mas ele se preocupa muito mais em gerar emprego. Né? Desde os anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, já vem a ideia de desenvolvimento sustentável, de que não existe esse conflito, de que para gerar emprego e desenvolver a economia,
favela é assim, gente. Favela, o helicóptero passa toda hora para garantir a segurança dos cidadãos de bem. Vai acreditando nisso. Então, pessoal, na pegada ecológica, aliás, o desenvolvimento sustentável é uma ideia que já é dos anos 80, né? É uma ideia que é a modernidade sobre meio ambiente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, o atual governo está completamente errado em defender a ideia que precisa, inclusive, afrouxar as leis ambientais no Brasil para atrair mais capital. Então, é possível, basta ter planejamento. Então, a gente vai ter aí a característica da Eco 72. Em 72, 20 em 20 anos, ficou traçado uma nova conferência mundial. E a gente estava nessa aqui, na Rio 92. A Rio 92 foi a mais importante das 3 conferências. De todas as conferências mundiais, a Rio 92 foi, sem dúvida, a mais importante. Por quê? Porque ela aconteceu no ano de 1992. Tá, Rocha? E o que isso tem a ver? Tem a ver que, em 92, nós estamos vivendo a grande derrocata do socialismo, né? Em 91, a União Soviética deixou de existir. Em 89, quebra do Muro de Berlim. O capitalismo avançando sobre todos os espaços, dando início à palavra globalização. Nos anos 80, a gente tem o Fordismo declinando para o Toyotismo. Né? O que é o Toyotismo? É a substituição da mão de obra humana por robôs. Os ricos ficam muito ricos nos anos 90, tem uma liquidez, quer dizer, um dinheiro circulando muito. Então, nos anos 90, a gente tem uma outra realidade mundial. Nos anos 90, com essa realidade mundial, veio a boa vontade dos países ricos em assumir que eles são os responsáveis pela poluição. E eles têm que diminuir o lançamento de poluição e eles que têm que promover a recuperação econômica e social dos países pobres. Foi assim que surgiu a Eco 92. E a Eco 92 trouxe várias coisas, né? Carta da Terra, na qual os países ricos assumem que são os responsáveis pela poluição, Tratado da Biodiversidade, na qual o mundo assina um documento onde as empresas dos países ricos que exploram a biodiversidade dos países pobres deverão pagar royalty, ou seja, parte do lucro para o governo desses países, para que eles possam investir na preservação ambiental. Nós vamos ter o Tratado da Biodiversidade, que eu falei aqui para vocês. A gente vai ter a popularização da ideia que nasceu no final dos anos 80. Qual a ideia? Essa é a que marca a questão ambiental do mundo hoje. O tal do desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É uma ideia e ações que promovem a exploração econômica do meio ambiente de forma racional, garantindo para que as gerações futuras também possam ter acesso a esse recurso. Então, é a exploração racional do meio ambiente. É irracional tacar fogo na floresta amazônica
Isso é irracional, e plantar capim e plantar arroz, porque o clima, o tipo de solo não contribui para isso. Então, você tem que adaptar o meio ambiente à economia. Aliás, ao contrário, adaptar a economia ao meio ambiente. Na Amazônia, então, criar gado, atividade que promove o desmatamento é burrice. Com 5, 6 anos, o meio ambiente te responde e te deixa seu solo completamente deserto, mudanças climáticas que afetam o Brasil e o mundo inteiro. Então, existem formas racionais de explorar a Amazônia. Então, a Rio 92 trouxe esse documento aqui, ó. A gente vai ficar mais nele aqui. Agenda 21. Agenda, o seu celular tem uma agenda. Agenda é o local onde você agenda, onde você marca os seus compromissos. Então, a Agenda 21. O que é a Agenda 21? A Agenda 21 é uma série de compromissos que foram agendados na ECO 92 para o século 21. E a Agenda 21 baseou-se toda no desenvolvimento sustentável. Então, é essa a base da Agenda 21. É o desenvolvimento sustentável. Neste desenvolvimento sustentável, tinha um problema nos anos 90, que tem até hoje, que não foi resolvido, está se intensificando, que era o aquecimento global. Como todos os países, todas as nações chegaram na ECO 92 sem uma proposta de como resolver o aquecimento global, a Agenda 21 marcou para 5 anos depois, em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, uma outra reunião para discutir o aquecimento global. E esta outra reunião para discutir o aquecimento global, dela saiu um conjunto de regras chamado protocolo. Protocolo é lei, não é lei. Protocolo é uma carta de intenção. Ninguém pode obrigar um país a seguir uma lei que não foi criada por ele. A ONU não pode interferir. A ONU não tem exército, é uma organização que foi criada para manter a paz através das conversas. Então, não adianta você dizer que todo mundo é obrigado a assinar o protocolo de Kyoto. Protocolo é mais ou menos como uma carta, como um documento feito no seu prédio, aquelas reuniões de condôminos, e de lá vocês decidem proibir as pessoas a entrar sem camisa no hall social do prédio. Todo mundo assina. Tá, vocês proibiram, é um acordo entre vocês, mas não é uma coisa constitucional. Se alguém quiser entrar lá, se o morador quiser entrar lá com a roupa que ele quiser, ou até sem roupa, por mais que esteja previsto na sua reunião de condomínio, constitucionalmente ele tem esse direito. Então, é o mesmo que o protocolo de Kyoto. É uma carta de intenção. O que foi o protocolo de Kyoto? Foi uma série de propostas para que o mundo seguisse para conter o avanço do aquecimento global. Acompanhe meu raciocínio. Que ano ele aconteceu? 97.
Estávamos em 97. Então, o que aconteceu no protocolo? A maioria dos países aprovaram um projeto dizendo: em 97 nós estamos aqui, ó, e a gente tem X de lançamentos de carbono. Vamos pegar os índices de 95. Vamos pegar o índice de 95 e em 2012, que seria a terceira reunião, a gente tem que estar lançando um índice de gases estufa menor do que o índice de 95. Olha a proposta usada. O ano era 97, a proposta era para que 2012 o mundo estivesse poluindo menos do que 95. Isso significaria que teríamos que ter profundas mudanças. A gente teria que ter profundas mudanças na forma de produção, né? Significaria isso, profundas mudanças nessa forma de produção. Logicamente, o país que mais se posicionou contra isso, disse que não conseguiria fazer essas mudanças, que isso iria afetar o seu desenvolvimento econômico, foi os Estados Unidos, seguido pela China, que estava lá nos anos 90 vivendo o seu milagre econômico, né? Nos anos 90, a China crescia aí com 15% ao ano, a chegada das grandes indústrias, das grandes capitais estrangeiros na China. Então, China e Estados Unidos não assinaram o protocolo de Quioto e não assinaram até hoje. Então, não assinaram até hoje o protocolo de Quioto, né? Se eu somar a poluição lançada no ar pelos Estados Unidos e a China, a gente tem aproximadamente 46% da população, da poluição mundial são lançados por esses dois países. Então, por aí você vê que o protocolo de Quioto não vingou muito. Assim nasceu o protocolo de Quioto. Eles deram, dentro do protocolo, eles deram a oportunidade que para cada de 5 em 5 anos, os países que assinassem teriam a oportunidade de rever essa assinatura, ou tirar, ou confirmar. O Brasil, apesar de não ser exigido na época que ele assinasse, era exigido principalmente os países desenvolvidos, o Brasil assinou o protocolo de Quioto. E a gente vem constantemente assinando. Em 2012, o protocolo de Quioto virou Tratado de Quioto. Aí ele passou a ser uma lei registrada na ONU, mas ainda estão fora os dois maiores poluidores. O próprio Donald Trump, além de não ter compromisso com o meio ambiente, retirou os Estados Unidos da Conferência Mundial de Climas. Então, mostrando que no mandato de Donald Trump, que está crescendo novamente, né, começou há um tempinho aí perdendo para o seu rival nas campanhas eleitorais, voltou a crescer Donald Trump, e já está em primeiro lugar, provavelmente será reeleito nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí o protocolo de Quioto. Mas em que mesmo gira essas conferências? Então, como eu disse a vocês, essas conferências giram em torno do
essas conferências giram em torno do desenvolvimento sustentável. A partir da Eco 92, desenvolvimento sustentável é a palavra-chave ao interpretar qualquer questão sobre meio ambiente. Então, preste atenção nisso, que a gente vai ter a ideia de desenvolvimento sustentável. É a palavra-chave sobre a questão ambiental. Então, desta palavra-chave, a gente vai ter, em 2002, uma outra conferência. Em 2002, uma outra conferência, que é a Rio+10. Rio+10 é a Conferência Mundial sobre o Clima, a Conferência Mundial do Desenvolvimento Sustentável, né? Aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Está aqui, a Rio+10. Em Joanesburgo, na África do Sul. Nela, participaram todos os países que participaram da Eco 92. Mas essa aí foi para discutir só desenvolvimento sustentável. A propagação, as soluções de problemas. E lembrando, desenvolvimento sustentável toma como base a preservação do meio ambiente aliado, é uma preservação do meio ambiente aliado aí à ideia de desenvolvimento social. Não fala só em preservar. Tem que preservar, tem que gerar emprego, tem que melhorar a qualidade de vida do ambiente local e mundial. Erradicar a fome, erradicar a pobreza, são propostas do desenvolvimento sustentável. Nessa conferência Rio+10, realizada na África do Sul, foi uma conferência só sobre desenvolvimento sustentável. E dela não saiu nada de concreto, só discussões. A proposta que o Brasil levou para essa conferência foi de que o mundo substituísse de 4,6% a energia renovável para 10% até 2012. Essa era a proposta do Brasil, que o mundo ampliasse o uso de energia renovável. Hoje a gente está na casa de 13%. A proposta brasileira foi recusada. E por que eles recusaram? Porque o Brasil ofereceu para o mundo energia renovável da cana, o etanol. Né? Então, se o mundo aceitasse isso, felizmente o mundo negou. Porque se o mundo aceitasse isso, hoje o Brasil seria um enorme canavial. Vocês sabem que a cultura da cana, apesar de promover um combustível nacional mais barato, menos poluente, ela também gera impostos, ela concentra terra, ela diminui a produção de alimentos e causa grandes e graves problemas. Bom, vocês estão me acompanhando nessa ideia de conferência. Nessa situação, nós temos as discussões na Rio+10 não se restringiram somente à preservação do meio ambiente, que englobou também aspectos sociais, como eu disse a vocês. Desenvolvimento sustentável envolve questões sociais.
Não é só preservar o meio ambiente, é você criar uma forma racional de preservação do meio ambiente, promovendo o aumento da qualidade da população de vida, sobretudo local, onde aquele meio ambiente é explorado. Não é gerar riqueza só para um grupo de pessoas. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Bom, continuando aqui, ó, né, poucos resultados positivos referentes a isso aí, né, ocorreram nessa Eco 92, nessa Rio+10. Assim, nós vamos ter uma outra conferência sobre mudanças climáticas. Essa o Bolsonaro ameaçou tirar o Brasil, né? E muita pressão estrangeira, ele não tirou, ele ia tirar o Brasil no modelo de Donald Trump, que saiu dessa conferência também. Donald Trump defende a ideia de que as mudanças climáticas não são provocadas pelo homem, é um período que a Terra está passando de glaciação e desglaciação, né? E renega todo o desenvolvimento científico. É a mesma coisa, né, gente? Ah, Rocha, mas eu vi uma entrevista de um cientista falando isso. Bom, você viu a entrevista de um cientista. Os outros 99,999% pensa diferente dele. Ah, mas aí a mesma coisa fizeram com Darwin, foi ridicularizado. Tá. Isso é uma possibilidade, uma em 100 milhões. É mesmo o pessoal que fica preso na ideia de que vacina mata, o pessoal que fica preso na ideia de que a Terra é plana, o pessoal que fica preso na ideia de que as questões ambientais, né, ou as questões sociais, como bandido bom e bandido morto, vão reduzir os índices de violência. Então, aí a gente tem esta situação. Bom, e aí, por último, já encerrando a nossa aula, estou aguardando aqui também, daqui a pouco o Zoom corta o nosso papo, né? Então, encerrando a nossa aula, a gente vai ter a terceira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa conferência, ela foi chamada oficialmente Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Rio+20 acontece